que é a maconha, que é as drogas, quantas pessoas inocentes estão condenadas aí, né? Nesse quesito, tá ligado? Nós temos... O Brasil, hoje em dia, ele está na contramão de praticamente o mundo todo no que se trata de política de drogas. A nossa lei de drogas é completamente ultrapassada. A nossa forma de lidar com a questão da droga, principalmente do ponto de vista judicial, é completamente equivocada. Completamente equivocada. Nós fracassamos, nós e o mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos, que é da onde nós copiamos isso, vem ano após ano fracassando nessa política de enfrentamento, nessa política de tratar a questão da droga exclusivamente como um problema de polícia, uma questão policial e não uma questão de saúde pública, uma questão de saúde mental, de escolha, arbítrio pública, né? da pessoa. E é curioso uma coisa, né? Olha só, o presidente Obama iniciou, durante a gestão dele, um projeto de desencarceramento voltado principalmente para acusados de tráfico em pequena quantidade. Quando muda a gestão e entra o Trump continua fazendo isso. Então até o Trump, olha lá, até o Trump entende que esta política de guerra às drogas, vinda principalmente de origem na década de 80 pelo Reagan, ela é fracassada. Então os Estados Unidos vem tentando modificar. E o único país que engatinha ainda, o único não, mas assim, uma potência mundial, que somos uma potência mundial, é o Brasil. É o Brasil que continua enxergando a questão da pior forma possível, produzindo, aí do ponto de vista judicial, erros gravíssimos. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, para começar. Os outros países que estão juntos de nós, acima da gente no ranking, vêm ano após ano diminuindo o número de pessoas presas. O Brasil só vem aumentando. Se fosse uma prisão inteligente, feita de fato necessária, eu nem discutiria. Mas nós prendemos quem é o perfil da população carcerária brasileira. É o jovem, negro, pobre, sem escolaridade, muitas vezes, e na sua maioria das vezes, preso por crime sem violência. Furto e tráfico de drogas. Ah, Augusto, mas como assim tráfico de drogas é um crime sem violência? É. Obviamente o tráfico produz uma violência periférica, gigantesca. Mas o crime, especificamente, a conduta do tráfico de drogas, é uma conduta que, do ponto de vista técnico legal, é uma conduta que a gente fala que é uma conduta não violenta. Ninguém é tá vendendo. Comércio. É um comércio. Não há nenhuma violência direta. Obviamente que indireta é gigantesca, mas diretamente... Não necessariamente também. Não, é um crime, mas é um crime sem violência. E mais do que isso, nós temos em determinados estados mais de 30% da nossa população carcerária de presos que a gente chama de provisórios. O que são presos provisórios? São presos que não tiveram uma condenação ainda. Entre as mulheres, esse número passa de 50%. Caraca. O que significa isso na prática? Metade das mulheres encarceradas do nosso país não foram condenadas ainda. Ou seja, elas podem estar presas sem uma sentença condenatória, correndo o risco de serem inocentes. Estão presas numa prisão que a gente chama de preventiva. E um número extremamente excessivo, principalmente entre a população carcerária feminina, e esse número é maior, presa por tráfico de droga e tráfico de pequenas quantidades de droga, e mais, um número assustadoramente alto de mulheres, esposas de presos, que são presas ao entrar no presídio com uma pequena quantidade de drogas para levar para o marido. Então, assim, é um sistema completo... É desumano isso aí, né? Feito de forma completamente equivocada. Para começar, a gente tem um problema na nossa lei de drogas, que é o seguinte. Nós não diferenciamos, não há nenhuma diferenciação objetiva e prática para diferenciar o usuário do traficante. Qual é o resultado prático disso? A gente produz distorções na justiça completas. Pessoas presas com uma pequena quantidade de maconha, consideradas traficantes, porque eventualmente tem um pouco de dinheiro no bolso, ou porque foi preso próximo de uma região, conhecidamente uma região de venda de drogas, e uma pessoa presa com uma quantidade maior de drogas, que pode até vir a ser um traficante, acaba não sendo condenado por tráfico por uma questão ou outra. Então nós temos assim distorções para os dois lados. Um real traficante mesmo poderia receber uma pena por tráfico, muitas vezes acaba não sendo condenado, quando um usuário acaba sendo condenado por tráfico, porque a gente não tem uma regra minimamente objetiva, por exemplo, de quantidade.
Não tem? Não tem. Nossa lei não prevê quantidade de droga. A diferenciação entre tráfico e porte, ela é um conjunto de informações, sendo que a quantidade, isoladamente, ela não pode ser objeto específico dessa diferenciação. Mas mesmo quando a quantidade é usada para diferenciar o tráfico do porte, a lei não prevê que quantidade é essa. Então a gente tem casos, por exemplo, esdrúxulos de julgamentos que são o seguinte: a pessoa foi presa com 40 gramas de maconha. Aí o juiz fala assim, e o indicativo de que isso era para tráfico é porque foram encontradas 10 porções de 10 gramas. Bom, o sujeito acabou de comprar 10 porções de 10 gramas, juntando da 40... Assim, não necessariamente o fato da droga estar porcionada em 10 porções de 10 gramas significa que ele estava lá para vender. Ele pode ter acabado de comprar. Sem ter um critério, ou de fato ele poderia ser traficante mesmo. Eu tô usando só esse exemplo para dizer que a falta de critério produz essas distorções que fazem com que a gente tenha um sistema prisional recheado de pessoas, inclusive presas por questões de drogas, que não deveriam estar lá. Isso sem entrar na questão mais filosófica da coisa, se a gente tinha que prender pessoas ou proibir o consumo de drogas, né? Mas eu acho que isso também é uma conversa que meio que já foi decidida, assim. Então, Médio, aí o que a gente tem, e esse até é um tema importante da gente trazer, até porque ele está parado no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Se vocês... Vou fazer uma propaganda. É para essa câmera que eu tenho que olhar. Isso, manda ver. Se você entrar no YouTube... agora eu já sei. Você vai ter lá... tem um recurso em trâmite no Supremo Tribunal Federal que está parado há, eu acho que há pelo menos uns 2, 3 anos, na mão de um dos ministros, em que se discute o artigo 28 da Lei de Tóxicos, que é o quê? É o porte para consumo próprio. Então, há um pedido de uma série de organizações no Brasil inteiro para descriminalizar ou tornar inconstitucional esse artigo 28, ou seja, para permitir o porte para consumo próprio. Aí você vai ter lá vários advogados que fizeram sustentação oral. Sustentação oral, quando você vai lá e fala para frente dos ministros, um dos advogados sou eu, vocês querem assistir minha sustentação, que eu defendo a descriminalização. Boa, cara, parabéns. Especificamente desse artigo 28, para permitir que o porte para consumo não seja crime. Que massa. Porque realmente, e até eu uso uma... Foi bacana essa sustentação. Eu estou mais novinho, com menos cabelo branco na época. Deve fazer uns 4 anos já, acho que isso. Mas eu peguei a frase de um criminólogo, um cara super importante, que ele fala que com relação a quem porta a droga para consumir num ambiente privado, é um típico caso que a gente chama de autolesão. O máximo que ele vai estar fazendo é se autolesionando. Se eu uso alguma substância entorpecente dentro da minha casa, sozinho, no que eu estou interferindo no direito de terceiros? Não estou. Concorda? Eu estou dentro da minha casa. O máximo que eu posso estar fazendo é me autolesionando. E aí esse criminólogo fala, todos têm direito a ir ao inferno à sua própria maneira, desde que isso não atinja um direito de terceiro. Então, ao fim e ao cabo, o usuário de droga que faz uso da droga num ambiente privado, ele está no máximo lesionando a própria saúde dele. Sim. Tem aquela máxima que não existe crime sem vítima. Nesse caso específico. Então, por isso que a gente defende que o artigo 28 especificamente é inconstitucional, não deveria ser crime o porte para consumo de droga. Isso é assim, o Supremo, por exemplo, poder... Se o Supremo... É que assim... Tem pautas... política é difícil. Nesse caso. O que a gente vai fazer com o aparato inteiro de guerra às drogas? Vamos fazer o quê com esse monte de... Bom, parar de gastar dinheiro, né? Para começar a usar o dinheiro. Um dos argumentos é curioso, porque como é que funciona esse julgamento? É interessante assistir esse julgamento, porque por que eu fui lá fazer essa sustentação oral? Porque existe uma figura no direito que chama amicus curiae, tem esse nome bonito, que traduzindo para português chama amigo da corte. Pô, data vênia aí. É meio data vênia. Amigo da corte é o seguinte, quando tem um tema muito relevante sendo julgado no Supremo, organizações da sociedade civil se apresentam como amigos da corte, dizendo, olha, eu represento, por exemplo, nesse caso, eu represento uma das organizações que eu fundei, que é o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é uma organização de advogados criminalistas. Como é que é o nome? O nome é ruim pra caralho. O nome é ruim pra cacete, gente. Mas não fui eu que dei esse nome. IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa.
tem 20 anos. Fizemos... Me lembra um código de Duke Nukem, DKFA, pra ser imortal. O nome é ruim. Foi o Dr. Márcio que fez esse nome, que Deus o tenha, mas o nome é ruim. E aí a gente vai lá como amigo da corte. Então você se apresenta, você fala, eu sou uma instituição que faz isso, eu quero ser recebido aqui como um amigo da corte. Aí você, o ministro, no caso do Supremo, fala, realmente você preenche as condições para ser um amigo da corte. Aí você vai lá e faz uma sustentação oral em cima desse caso. Só que você tem os amigos da corte que defendem um lado e você tem os amigos da corte que defendem um outro lado. Então você tinha lá a indústria do tabaco. Tinha um monte de... Não, nem eram. Era uma, assim, associação de delegados ou alguma coisa evangélica. Obviamente, não clichê, sem problema, é o que seria. Sem problema nenhum. A posição deles é extremamente respeitável. Mas democraticamente respeitável. Teve uma advogada que comentou, por exemplo, se nós descriminalizarmos o porte para consumo, como é que vai ser com o sistema de saúde público? Teremos lá aqueles viciados gastaremos milhões com as pessoas que, por causa do vício, cheirando maconha. Só faltou, não teve o cheiro de maconha. Mas praticamente... Aí pouparíamos milhões também. Na hora que eu fui falar, falei, mas a gente já gasta milhões com as pessoas que fumam tabaco, gastamos milhões e milhões com as pessoas com cirrose, com obesidade. Por causa de bebida. Falei da obesidade, gastamos milhões com as pessoas que infartam porque são obesas. Assim, o sistema de saúde público já gasta milhões com, isso que ele tá lá. Com pessoas que, na verdade, estão lá em razão de uma própria conduta. Sim. Vamos ser bem... sinceros. Vamos ser bem pragmáticos aqui. A pessoa que tem um problema de cirrose, vai precisar de um transplante ou coisa parecida, ele teve isso por uma escolha dele. Ou uma escolha, não diria que é uma escolha, na verdade é uma doença, se for uma adição, uma dependência. Há escolha. Mas de fato ele está lá por uma conduta, enfim, de uma iniciativa, de certa forma, dele. Sim. E nós gastamos, o sistema público de saúde. É isso que a gente concordou quando a gente criou essa parada. Exatamente, faz parte. Então teve essa discussão que na época foi curiosa, mas eu concordo com você, acho que assim, um primeiro passo para se começar a pensar da melhor forma como a gente trata a questão de segurança pública, por exemplo, e o sistema penitenciário, que é esse caos, que é fazer uma revisão completa da lei de drogas, fazendo isso da forma como os americanos vêm fazendo, como o Uruguai vem fazendo, tentando. Portugal, por exemplo, tem uma lei super interessante de drogas, assim, tem tantos exemplos que deram certo. Agora, convenhamos, bicho, 2020, olha o estado que nós estamos aqui, né? Olha a situação que está o nosso país. Vocês acham que alguém vai levantar nessa altura do campeonato uma bandeira para falar, olha, então, realmente eu estou me candidatando aqui, a minha pauta é a descriminalização? Não. Já foi, o Eduardo Jorge fez isso. Mas assim, não é uma pauta popular. Sim, né? sim. Não mas é uma pauta popular, mas não é uma pauta fácil de vender politicamente. Não, é dificílimo. Mas é muito popular, cara. Tem muita gente que quer essa... A maioria dos jovens essa discussão já está vencida. Não, entre os jovens com certeza, mas você pode até pensar com pessoas, não vou chamar de mais conservadoras. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Ele tem uma postura altamente progressista em relação a drogas. Alguns ministros do Supremo, os que já votaram, por exemplo, publicamente... Já tem a maioria apoiou, não foi? Então, a gente não tem a maioria ainda, esse é o problema. Entendi. Né? Não tem a maioria. Atualmente o caso está com o ministro Alexandre de Moraes. Ele que pediu vista e está com ele já há bastante tempo. Esse cara parece ser um cara que não gostaria. Né? Não, eu acredito que a posição dele deva ser uma posição... Ele veio da polícia, né? Só por isso que eu penso isso. Mas mesmo assim, viu? Eu acho que a posição dele... Imagino aqui, não tenho nenhuma informação, mas imagino, eu acho ele um ministro que eu respeito, conheço aqui de São Paulo, ele foi advogado, foi promotor aqui. Eu acredito que ele, mesmo que ele não concordasse no passado, eu acho que hoje, parando para pensar, estudando melhor e principalmente vendo exemplos de outros lugares, eu acredito que o ministro Alexandre, por exemplo, seja uma pessoa que não tenha pudor assim, por dizer, vaidade de falar, mudei de ideia. Acho isso bom. E talvez eles estejam esperando agentes como talvez nós aqui do Flow, para criar o espaço para ele tomar essa decisão, tá ligado? Como que você sente que tá esse cenário assim no Brasil? Você acha que tá evoluindo ou você acha que tá travado e você espera que fique travado até o Bolsonaro sair dessa parada? Especificamente em relação à lei de drogas ou todo o país como... O país eu acho que... Mas em específico a drogas nesse momento. Acho que nesse momento esquece. Acho que a gente não vai ter... Eu acho que o Supremo tá longe de querer colocar a mão numa pauta que é uma pauta polêmica nessa altura do campeonato. Eu acho que